Eu vou pedir para você me perguntar isso no segundo turno, viu, Kelly? Porque se eu responder essa pergunta, parece que a candidata do MDB não tem a menor possibilidade de chegar ao segundo turno. Então, Não, essa a é uma gente sabe que você resposta. vai votar nela, a gente sabe que você vai votar nela, mas o senhor foi presidente da República, é uma liderança importante, porque o Fernando Henrique já disse que vai de Lula, o Aloysio Nunes disse que vai de Lula, outros dizem que vão de Bolsonaro. O senhor tá mais ao lado de quem? Eu vou esperar o segundo turno, e você sabe que você disse uma coisa, ajudou o Bolsonaro. Você sabe que eu não ajudei o Bolsonaro, viu, Kendi? Eu ajudei o Brasil. Aquele momento, do 7, 8, 9 de setembro, era um momento de angústia nacional. Aquilo poderia deflagrar uma crise sem medida, sem proporções, naquele momento, até possivelmente uma conflagração civil. Você se recorda, eu vou recordar a todos aqui, vocês sabem melhor do que eu, que naquele momento, depois daquele evento do 7 de setembro, se houvesse pedidos de impedimento do presidente, etc., né, haveria reações violentíssimas no país, naquele momento. Não é? E o que eu fiz foi ajudar o Brasil, ajudar a pacificar o Brasil. Aliás, fazer uma coisa, Kevin, você sabe bem disso, que está na Constituição, que é a harmonia entre os poderes. E a harmonia você só consegue mediante diálogo. E o que nós fizemos naqueles 2 dias, no dia 8 e dia 9 de setembro daquele ano? Foi restabelecer o diálogo entre o Executivo e o Judiciário. Nada mais do que isso. Uma coisa singelíssima. Mas vejam vocês, o efeito que causou foi um efeito como se fosse uma coisa extraordinária. E era um gesto modestíssimo. Era apenas cumprir a Constituição. Então, quando eu faço essas coisas, eu, na verdade, não ajudo nem A nem B. Eu ajudo a pacificar o Brasil. Quando sou chamado. Esse discurso que o senhor falou que seria importante ser feito, ou seja, um presidente chamar os governadores, dialogar, reconstruir o país, é um discurso que o Lula tem feito. E o Bolsonaro, ao longo da campanha, tem feito um discurso que sugere golpe, é um presidente que incita o ódio no debate público. Eu perguntei para o Dória e queria perguntar para o senhor, quem seria mais danoso ao Brasil, ou mais benéfico ao Brasil, o Lula ou o Bolsonaro? Seria quem restabelecesse a paz no Brasil. Aliás, você está dando uma informação aqui que eu confesso que não conhecia. Eu não vi nenhuma e nem ouvi nenhuma declaração do candidato Lula dizendo que ele vai fazer isso que eu acabei de propor. Se ele fizer isso, olha, um passo extraordinário. Eu me sentiria muito feliz, porque eu tenho pregado isso repetidamente, né? Mas eu falo, viu, Kennedy, para, sei lá, essa altura, eu já fiz tantas palestras aqui no exterior, mas eu posso ter falado para 40 mil pessoas. A imprensa não. A imprensa fala para 214 milhões de brasileiros. Se a imprensa partisse para uma tese de pacificação, né, porque é muito natural, a imprensa tem compromisso com os fatos, então ela relata, por exemplo, as brigas, as adversidades entre os candidatos. Mas poderia, concomitantemente, e por editoriais, por exemplo, fazer uma grande campanha pela pacificação do país. Não significa que você não vá ter um embate de ideias, um embate de programas, um embate de conceitos e até um embate ideológico. O que você não pode ter é o prestigiamento da violência verbal, da violência física. Acho que o povo brasileiro não quer isso. Agora, eu folgo muito em ouvir ele dizer isso. Se o presidente Lula, se o ex-presidente Lula chamar a imprensa e dizer, olha aqui, nós vamos fazer isso, aplausos, viu? Não tem a menor dúvida. Aí eu respondo a sua pergunta. Ele diz isso em todos os encontros, fala que com comícios que ele vai chamar os governadores, que ele e o Alckmin querem reconstruir o país. O Lula está nessa linha. Quem é uma linha de incitação ao ódio no debate público é o Bolsonaro. O senhor foi deputado constituinte, o MDB lutou contra a ditadura. Entre o Lula e o Bolsonaro, o senhor não vê uma diferença significativa? Qual que é a diferença do Lula para o Bolsonaro? Veja bem, primeiro, eu sou obrigado a defender o meu legado. E do instante que alguém que vai assumir o governo me chama de golpista a todo instante, diz que a reforma trabalhista foi coisa de escravocrata, que o teto de gastos é um absurdo que prejudica o país, que a queda da inflação e a queda dos juros não ajudaram o país, que a reforma do ensino médio é um desastre para a educação. Kennedy, como é que eu vou responder para você dizendo aplausos e mais aplausos? Não, a pergunta é só e quem o senhor votaria. Então está claro que o senhor tende a votar no Bolsonaro. Não insista. Não insista pelo seguinte, porque eu só vou decidir isso no segundo turno e vou examinar o que os candidatos vão dizer. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu folgo em ouvi-lo dizer isso. Se o presidente Lula... Porque uma coisa, Kennedy, é falar em comício,
entendeu? É falar em reunião. Eu quero é ver escrito. Ele chama o Kennedy Alencar e diz, Kennedy, anuncia aí que eu vou, no dia da proclamação do resultado, vou chamar os governadores todos, vou chamar os chefes de poderes, vou chamar a oposição, né? Porque você não pode ignorar a oposição. A oposição, na democracia, é importante, ela indica caminhos também. Vou chamar todos e nós vamos trabalhar juntos, fazer um grande pacto, uma espécie de pacto de Montreux. Aí sim, cara, daí eu vou aplaudir, sem embargo dizer, lamento que ele esteja tentando destruir as coisas que o meu governo fez. E eu, Kennedy, você sabe, faz isso para falar para a sua base. Não é porque acredite que teto de gasto é imprestável, que reforma trabalhista não vale nada, que a queda da inflação, queda dos juros não vale nada, né? Não, acho que está claro o ponto do senhor. O senhor quer esperar? Não, está claro. Tudo bem. A Carla tem uma pergunta importante aí para fazer para o senhor. Só uma coisa da Carla. Peraí, vamos lá, Bombig. O que você quer? Só para arrematar, então, esse bloco, que, assim, então, como é que o senhor vê? O que ele já tocou um pouco nisso, mas agora para ficar claro. Então, como o senhor vê essa ala do MDB tão importante, né, que tem Renan Calheiros, tem Eunice, tem gente que foi importante, inclusive, do seu governo, né? E a própria candidata que não votou lá no Senado, né, votou contra o teto de gastos. Então, como o senhor vê, presidente, esse pessoal fazendo essa aproximação ao Lula, e a impressão que ficou desta semana é que quando o senhor sugeriu o adiamento da convenção, era para, de alguma maneira, beneficiar esse grupo que quer apoiar o Lula. Está uma contradição. Qual a posição do senhor, no final das contas, sobre o MDB? Primeiro ponto, eu não sugeri o adiamento. Há um equívoco. Até foi um único órgão de imprensa que disse que eu teria sugerido o adiamento. Eu encaminhei ao Baleia o pleito daqueles que me procuraram. Primeiro ponto. O segundo ponto é, Bombig, isso não é novidade no MDB. Você sabe que, ao longo do tempo, sempre houve uma ala do MDB que apoiava o ex-presidente Lula. Até, convenhamos, eu próprio, num dado momento, no segundo governo do presidente Lula, quando eu fui chamado, era presidente do partido, levei 7 pontos determinados que o PMDB pleiteava, né? 7 pontos programáticos que o PMDB indicava. E o presidente Lula, naquela ocasião, concordou, eu levei aquilo ao Conselho Político, e no segundo governo, você sabe que nós apoiamos o governo do então presidente Lula, né? Agora, isso é comum no MDB, não é coisa de hoje. Há uma divisão. Eu até nessas oportunidades, eu tenho dito também em entrevistas, é interessante, viu, Bombig? Eu acho que nós teríamos que começar a estudar a hipótese dos partidos regionais, porque nós temos partido nacional, mas com vocação local, com vocação regional. Por isso que eu me recordo, eu tenho episódios, viu, Bombig, de gente que durante o meu governo, gente do MDB, trabalhou contra o meu governo, porque nós estávamos em campanha eleitoral em 18, e eles vinham a mim e diziam, Temer, nós vamos precisar, porque lá no nosso estado, se nós não apoiarmos o presidente Lula, né, nós teremos dificuldades para a reeleição. E logo depois, quando terminou a eleição, vinham me abraçar, eu, o presidente da República, dizer, você sabe que nós admiramos você, o seu governo, mas tínhamos que fazer isso por critérios eleitorais. Então, digo eu, em resposta objetiva a você, eu acho que isso indica a necessidade, e aqui eu falo um pouco de teoria, né, da necessidade de uma regionalização dos partidos políticos. E não há dúvida, isso foi agora que aconteceu em outros momentos do MDB, o que é preciso, por isso que eu levei para o Baleia, e eu disse a ele, você precisa dialogar com todos os setores do partido. Eu presidi o partido tantos anos e dialogava com todos os setores, por isso que eu mantinha uma relativa unidade de ação do MDB, pelo menos no plano congressual.